aqui quase fechando aproximadamente 20 minutos aqui, né? Estava bem tranquila mesmo, né, Ricardo? A prova não estava difícil. Aliás, se a gente pegar o perfil CESP para quem estuda de fato, claro que existe uma certa reclamação, muitas vezes no preciosismo do CESP em relação a alguns detalhes. E essa ideia que o Ricardo informa sobre as 3 questões. E esse preciosismo em alguns detalhes, o pessoal às vezes fica meio chateado, o CESP considerou assim, considerou assado. Por isso que eu vou recomendar de novo, acessem a playlist o que o CESP considerou certo sobre determinado assunto, que nós temos aqui no canal. Eu vou publicar mais vídeos nessa playlist, porque aquilo te dá um fio de como o CESP pensa. Porque senão a gente fica se debatendo muitas vezes o que o CESP considera certo ou errado. Então, se tu conseguir estudar aquela playlist que traz cada conceito do que o CESP considerou certo, eu acho que eu já tenho lá uns 20 e tantos conceitos, vou tentar publicar em torno de 100 conceitos em relação principalmente aos conceitos de internet e segurança, né? Quando cair uma questão ambígua, o que faço? Muita gente me pergunta em relação às dúvidas de como vai se comportar numa questão que seja ambígua, que tenha 2 lados. É isso, tem que estudar qual é o perfil do CESP para aquela resposta. Muita gente tem dado dicas de quando o CESP diz apenas, somente, que isso estaria errado, mas isso acaba nos condenando em algumas questões. Então eu prefiro mesmo o estudo formal do que aquilo que o CESP já considerou certo. É como se a gente fosse fazer uma jurisprudência do que o CESP já considerou certo e chegar na prova. Se ater esses detalhes de texto, como muitas dicas aí, muitas pessoas dão dicas na internet sobre como chegar à resposta correta, aí, claro, vai de cada um. Eu, particularmente, sou mais afeito ao estudo do conteúdo, né? Aí o Ricardo pergunta isso. Isso foi uma pergunta do Alex Douglas, tá, Alex? Então, a minha sugestão é se dedicar nessa reta final em relação à informática ao que o CESP considerou certo. Pegar todas as questões que tu encontrar de redes, internet e segurança, que é onde está a maior dificuldade, porque nos outros é conhecimento de cada programa, e nesses, que é justamente redes, internet, segurança e também os conceitos básicos, avaliar o que o CESP considerou certo sobre backbone, considerou certo sobre a memória RAM, sobre a memória ROM, e formar um fio sobre o raciocínio do que tu tem que dar a resposta. Essa acaba sendo a parte mais importante, tá bom, Alex? Depois o Ricardo, qual será o enfoque central? Já falei muito sobre a questão de rede de segurança e vírus. Em relação ao enfoque central, é muito a relação da diferença entre intranet, internet, os protocolos de comunicação e na parte de segurança, tipos de vírus, tipos de malware, de programas maliciosos, o que é o que não é considerado vírus. Isso acaba sendo muito importante. Uma dica interessante, normalmente o CESP tira as informações para fazer as questões de segurança e de vírus, tira normalmente isso da cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, lá no site cgi.br, lá tu vai encontrar de uma maneira ou outra a cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E essa cartilha é muito interessante, porque através dessa cartilha de segurança vocês vão conseguir ter informações precisas sobre o que é vírus, os principais tipos de vírus, os principais programas maliciosos. Eu acho bem interessante se vocês puderem fazer um estudo relacionado a isso. Então, é uma sugestão particular que eu dou para vocês em relação ao CESP, né? E outra questão sobre segurança, que eu também posso elencar aqui como bem importante para vocês, é a parte do termo backup, né? Que o CESP gosta de colocar nas suas provas. Deixa eu só colocar aqui para vocês, o termo backup. E aí, se aparecer BKP, lembrar que isso para o CESP significa cópia de segurança. Então, cuidar se por acaso o CESP vir com essa historinha do termo BKP, isso significa cópia de segurança. Sobre backup, que significa cópia de segurança, um ponto adicional que o pessoal me pergunta é se é possível fazer, aproveitando aqui a pergunta também do Thiago Lima, professor, dê por favor alguns exemplos de SAS, PAS e IaaS, se o CESP tem cobrado. Então, em relação a isso, antes de responder o Márcio Canon, só um detalhe, em relação à parte de nuvem, então quando alguém me pergunta assim em relação
a serviço de computação em nuvem, se isso poderia funcionar como backup. Pode. Sistemas de nuvem podem ser usados para backup, para cópia de segurança dos dados. A parte mais relevante aqui cobrada pelo CESP, na verdade, tem a ver com o que nós chamamos de cloud computing, efetivamente, que é usar os programas, as aplicações na nuvem, e o que chamamos de cloud storage, que é o armazenamento de dados na nuvem. Então, quando a gente realiza backup é só essa operação vinculada ao armazenamento. Backup é só a cópia de segurança. E quando a gente fala em backup na nuvem, isso está associado a cloud storage, que é o armazenamento de dados na nuvem. Quando é usar a própria aplicação na nuvem, aí é bem mais genérico, que é o cloud computing, né? E aí nós vamos ter, claro, vários elementos associados, como os softwares para serviço, como o SaaS, vamos ter as plataformas para isso, que é o PaaS, e vamos ter também toda a infraestrutura, que é o IaaS. Então, basicamente, para quem quer pensar um pouquinho adiante, poderia pensar o S de SaaS como software, poderia pensar o P de PaaS como a plataforma para esse serviço e o I de IaaS como sendo a infraestrutura para esse serviço. Claro que isso é já num exagero em relação ao CESP. A principal diferença em relação à nuvem no CESP seria computação em nuvem, cloud computing, e armazenamento na nuvem, cloud storage, né? Backup é como se fosse um dado duplicado, isso diz o Márcio Canon. Bem, backup, Márcio Canon, quando a gente fala em dado duplicado, a gente não está dizendo exatamente toda a operação de backup, porque backup é cópia de segurança. Como backup é cópia de segurança, além de realizar uma cópia daquele arquivo ou daqueles dados, é preciso armazenar isso numa outra unidade e num outro local também, para aí ser uma cópia de segurança, porque só duplicar passa a ser só uma cópia do arquivo, ainda não é uma cópia de segurança. Percebe que duplicar o arquivo, por exemplo, na mesma unidade, se refere simplesmente a fazer uma cópia dele, né? Mas uma cópia de segurança já infere em realizar uma cópia disso, uma cópia de segurança já se refere a realizar uma cópia em uma outra unidade e também mantém em outro local, porque aí sim a gente mantém a segurança dessa informação, né?